Sabe o que eu acho interessante? Quando a Escritura vai falar sobre confissão de pecados em Tiago, capítulo 5, ele diz assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que haja cura. Lindo. Qual que é o exemplo que ele dá de homem confessando pecados? Versículo seguinte, ele diz, Elias era homem como nós. Ele podia usar Davi, um assassino, um adúltero. Ele podia usar Moisés, um assassino. Ele podia usar Raabe, uma prostituta. Ele podia usar qualquer exemplo. Ele usa um cara que em hora nenhuma confessou o pecado. Você não vê nenhuma hora Elias confessando um pecado. Oi, olha, eu pequei assim, 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 Senhor. Não. Mas Elias lidou diretamente com Jezabel. Com a sua doutrina. Como eu rompo com essa ilusão de um líder semideus? Confessa os pecados, cara. Uns aos outros. Ora uns pelos outros para que haja cura. Entende? Então, essa cultura de confissão de pecados, ela foi sendo abandonada pela liderança. E eu também não estou falando, pega o microfone. Não é isso. Mas você tem que ter pastor que não tem pastor, é lobo. Não é ovelha. Se um pastor não é ovelha, ele é lobo. Porque eu só posso ser pastor se eu for pastoreado pelo... Não é o Senhor é meu pastor apenas. Eu tenho que ter gente, eu tenho que viver uma vida em comunidade, sabe? Então, o livro veio a partir daí, ao mesmo tempo que é uma denúncia contra os falsos profetas. Cara, se você soubesse as histórias horrendas que chegaram para mim depois, assim, de rasgar o coração. Cara, não, antes mesmo. Eu lancei uma série de 3 vídeos chamada Crônicas de Liberdade. Foi a partir dali a coisa estourou de uma maneira que eu desacreditei. Eu falei, cara, não é possível. Tem um que tá no balanço? Isso, isso mesmo. Porque foi quando a Val começou a assistir. Eu recebi o testemunho de uma mulher, cara, isso me rasgou. Ela converteu, ela tinha 18 anos. Ela e namorado, novos convertidos, casaram com 19. Eu falo, me dá um. Eles casaram com 19 anos. Ela engravidou. Mas eles estavam muito envolvidos nas programações da igreja de segunda a segunda. Essa menina engravidou, ficou desesperada, porque ela não trabalhava, só trabalhava o marido, eles estavam envolvidos na igreja, e agora procurou a pastora. A pastora me disse para essa mulher que essa criança é um atrapalho no ministério dela. Leva essa mulher para uma clínica de aborto. Você tá brincando comigo. Essa mulher aborta a criança, sem o marido saber. Anos depois, ela nunca mais conseguiu engravidar. O marido dela abandonou ela, porque quando ela finalmente conseguiu confessar, ela já estava em depressão. O marido já tinha traído. Sabe assim? Aquela família que ela teria que... O filho ia ser um atrapalho para o ministério. Foi abandonada. Saíram, ainda foram considerados rebeldes. A mulher hoje, com 40 e poucos anos, até hoje em depressão, divorciada, sem o filho e ferida com Deus. Tá entendendo? Porque ninguém disse para ela, isso não é normal. Isso não é a igreja. Isso não é a igreja de Jesus. Você não estava na igreja. Você estava numa seita. Entendeu? Então, o livro é uma denúncia contra os falsos profetas, mas é também um despertar para a noiva de Jesus, para dizer, olha, que foi a palavra que o Senhor me deu, que foi o que me fez sair do Brasil e de toda essa estrutura em 2019. Eu tenho, porém, contra ti, você tolera. O que o Senhor fala em Apocalipse é isso. Olha, eu vou lidar com Jezabel. Você não é a Jezabel. Você tolera. Você tolera. Eu chorava, eu fazia jejum, eu orava, tudo. E aí um dia foi isso. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não... E aí a palavra era essa. Eu vou lidar com Jezabel, prostrarei os seus filhos de cama. Ele vai falando tudo que ele vai fazer. Mas ele diz para a igreja de Tiatira, eu tenho porém contra ti. Você tolera, você não faz nada. Como eu não podia fazer nada a respeito, eu posso fazer a respeito da minha vida. Então, me retiro. Entendi. Entende? Então havia de certa maneira, uma síndrome de Messias. De eu vou mudar esse negócio. Aí você fala, não, porque é a obra de Deus. Que o Espírito Santo... É a obra de Deus. E o povo? E o que você faz quando você ama o povo? Eu falava assim, mas e o povo? O que eu faço com o povo? E gente que se converteu aqui, as ovelhinhas, Senhor. João capítulo 10, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. De novo, as ovelhas são dele. Sim. Ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. As ovelhas são de Jesus, entende? Então, quando eu cheguei nessa... Aqui nos Estados Unidos,
Essa coisa. E foi um processo de cura no meu coração. Não vou dizer pra você, olha, estou 100%. Não, tem coisas que eu escuto ainda hoje, dá um gelo na minha espinha, assim, misericórdia. Jesus, me ajuda. Ui, não. Esse tipo de liderança eu não quero saber, não. Eu tô fugindo, sabe? E quais são, assim, pra galera que tá nos ouvindo, queria ser bem explícito. Frases, falas, comportamentos que a pessoa podia falar, opa... Você tem que pedir para ir numa outra igreja. Tá. Você tem que pedir para ir visitar sua família. Você tem que pedir... Você não pode escolher com quem que você vai casar. Outra pessoa tem que orar para saber se aquilo que você vai fazer é de Deus. Tá. Outra pessoa vai administrar os seus pecados. Um exemplo. Você não pode... No meu caso, você não pode lançar um livro porque senão você vai ficar orgulhosa. Tá administrando o seu pecado. Tipo assim... A coisa nem aconteceu, mas eu não posso deixar que você faça porque eu sou seu pai espiritual. O discurso da paternidade espiritual é fortíssimo. E aí, onde que a gente se pega? Porque no começo, é quase uma coisa narcisista mesmo, para não dizer que é mesmo. No começo, benefícios. Eu vou investir em você, dar espaço, pago uma cesta básica. Vai na sua casa é muito, né? Vai visitar. Não, é muito. Não, em 16 anos, cara, sei lá, 20 anos de crente. Eu acho que o pastor Rafael Conrado foi fazer a primeira visita pastoral na minha casa, foi aqui nos Estados Unidos. E eu, 24 anos de crente. Eu nunca tinha tido o meu pastor na minha casa. Vou te fazer uma visita. Saber como é que você tá. Tá entendendo? O serviço, uma coisa muito comum nesse tipo de seita é o seguinte. O serviço secular é demonizado. Tá. E o serviço na igreja é santo. Então as pessoas vão sendo encorajadas a abandonar o serviço. Não fazer universidade. Não, até faz. Pode até fazer universidade, desde que você vá trabalhar na igreja. Pedagogia para ser tia das crianças. Música para ser líder de louvor. Entendi. Você vai fazer design para ser o design da igreja. E aí você vai sendo colocado numa bolha. As programações são de segunda a segunda. Você não pode faltar em nada. Porque você está perdendo a obra de Deus. Outra coisa muito comum é a questão de nós faremos o avivamento. Porque é aí que te rouba, na tua vaidade. O que Deus vai fazer nessa igreja. Vai fazer por causa desse povo, vai fazer porque esse povo é mais consagrado que todos os outros. E eles acabam sendo isolados. Então, a pregação do outro fulano nunca é boa o suficiente. Sempre ela é diminuída, ou então ela é proibida. Então, você não pode visitar outras igrejas, você não pode ouvir outros ministros, você não pode cantar outras canções, você vai ter na sua vida cerceada. E você não percebe. Então, se você chega num ponto onde você não pode mais decidir, acabou. Você já tá, com certeza você está numa seita. E aí os discursos são, e não bate, tá? Não bate com a vida. Tá sempre tudo muito difícil, muito apertado. A questão financeira é muito, eu queria tanto te ajudar mais e tal. Então no começo te ajuda, te abraça ali numa paternidade, mas depois esse discurso vira uma cobrança. Eu fiz tanto por você. E você não vai. Você não vai. Cara, eu tenho um amigo, ele tava zoado, assim, também na saída dele, do sistema, e ele tava, tipo assim, tendo crise de pânico. Ele pensava que ele tinha que ir pra igreja, cumprir uma escala pra tocar, ele tinha crise de pânico. E aí ele mandava mensagem, falava assim, olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô passando mal e tal. E a resposta era, cara, mas você não era filho? Você não era filho da casa? Nós juntos éramos mais fortes, se você não estiver aqui, sabe? Então, põe essa coisa de... Ao mesmo tempo que põe o peso sobre você de que se você não fizer, nada vai acontecer, que é onde pega a tua vaidade, também te cobra daquilo de... Eu fiz tanto por você, entende? Eu fiz tanto por você. E uma liderança sadia, ela nunca vai dizer isso pra você. Nunca. Ainda que ela tenha feito, muito. Porque você não deve nada pra ela. Essa é a coisa. O filho. Você tem filho. Eu agora tenho filho. Eu nunca vou olhar pro meu filho e vou dizer assim, escuta aqui, toquei tanta fralda, te balancei tanto. Você não vai ficar comigo aqui agora. Falou isso aqui pra mim. Eu fiz tanto. Sim. Nunca vai fazer isso por quê? Porque é teu filho. É teu filho. Quando teu filho começa a crescer, você fala, cresce, filho, eu quero que você cresça. Eu quero que você vá longe. Eu quero que você vá mais longe que eu. E a fala é essa. Mas a execução não é essa. Ok. Entendendo?